Lucas 12, 42, 46. Lucas 12, 42, 46. Amém? Vamos de pé, fazer a leitura. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem meu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separa-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Que Deus possa, vamos parar aí, né? Que Deus possa nos abençoar. Curvemos nossas cabeças. Nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor assuma o primeiro lugar em nossos corações e mentes. Que o Senhor possa estar, Senhor, com certeza, Senhor, complementando, agregando tudo aquilo que nós não somos capazes. Complementa no coração de cada um. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Gostaria de começar conversando e dando como título a nossa fala, né? A questão do bom mordomo. O bom mordomo. E a gente acabou agora, né, de fazer uma leitura do que é um servo fiel. E eu gostaria de começar refletindo aqui. Qual o sentido da mordomia cristã? O que é isso para nós? Vamos refletir um pouquinho. O que é mordomia cristã? Com certeza, é um chamado que Deus faz a todos os cristãos sobre a sua responsabilidade, sobre todos os bens que Deus nos deu, bens materiais e bens espirituais. Então, podemos partir daí da mordomia cristã. E a gente continua mais um pouquinho, né? O que é mordomia? É exercer, né, a função, com certeza, do mordomo. E o que o mordomo faz? O mordomo, ele toma conta, né, de algo que não é dele, mas sobre algo que ele tem responsabilidade. E aí a gente começa a pensar ali, o que seria um mordomo fiel? E de onde vem essa questão da mordomia, né? Qual é a base dessa mordomia? E aí a gente faz o convite para que a gente possa fazer a leitura ali no livro de Gênesis, tá? Quando a gente pega aqui o livro de Gênesis 28, Gênesis 1, 28 a 31. Vamos ver de onde tem esse princípio, essa base da mordomia. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move. E disse Deus: eis que vos tenho dado a erva
que dá semente, que está sobre a face de toda a terra e toda árvore, e que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimentos. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e à manhã, o dia sexto. E aí nós vemos, tudo foi criado por Deus, né? E Deus chama o homem, né, Adão, e dar a ele a responsabilidade de cuidar de tudo isso, né? Ele deu a responsabilidade para o homem cuidar da terra que ele havia preparado para a nossa moradia. E aí, o domínio, né, sobre os animais, deu as ervas para mantimento, né? E aí a gente vê a importância que Deus dá ao homem como seu mordomo. E aí a gente lembra que mordomo não é dono. Mordomo é uma pessoa responsável, ele administra bens de outra pessoa por um tempo determinado. E aí a gente continua caminhando, quando a gente vê ali no livro de Gênesis, né? A gente vê essa base da mordomia, o homem como administrador, o homem como responsável em fazer a terra produzir, lavrar a terra, proteger a terra e até dar nome aos animais, gerenciar isso aí. E a gente fica pensando, né? Deus deu e tudo isso para que fosse administrado. Vamos pensar bem. Temos uma responsabilidade, né? Quando a gente vê em administrar algo, principalmente algo que não é nosso. E a gente começa a pensar então aqui, quem é, pois, um bom mordomo? O que será um bom mordomo? Quem é, pois, um bom mordomo? Vamos pensar um pouquinho, né? Bom mordomo, ele tem algumas características, né? Por exemplo, ele é honesto, ele é fiel. E a gente pega um exemplo de José. José, ele foi, né, servir no Egito, na casa de Potifar, e achou graça e foi colocado como administrador. E interessante, a fidelidade dele a Deus fez com que tudo na casa de Potifar prosperasse, na casa e no campo. Entretanto, né, nesse percurso aí, a gente sabe que na vida não é fácil manter fidelidade e honestidade, desde que o pecado entrou no mundo. E a mulher de Potifar vai se insinuar para José. E José consegue manter a fidelidade a Deus e a honestidade ao seu Senhor. E pagou caro por isso, né? E pagou caro por isso, mas ele manteve. Então a gente começa a pensar assim, o que é um bom mordomo? Primeiro, vamos lembrar que mordomo não é dono. Portanto, eu não posso, como mordomo, pegar coisas que não são minhas e querer fazer o uso que eu desejo. Como mordomo, eu tenho que conhecer o que o meu Senhor deseja. Tanto que um mordomo, né, a gente vê que essa relação que aparece, bíblica, a gente não vê
a mordomia no sentido de que o mordomo é um escravo. Ele é um servo especial, com algumas características especiais. Então, ele é uma pessoa mais íntima. Então, ele tem que conhecer um pouco, ter intimidade com o seu Senhor. Para quê? Porque se ele está administrando as coisas do seu Senhor, ele tem que procurar administrar da forma que agrada ao seu Senhor, não da forma que lhe dá prazer. E aí a gente continua refletindo aqui, né? Essa relação, então, que nós vemos de mordomia, né? Na Bíblia, não é uma relação de senhor e de escravidão, de escravo aí. A gente traz um exemplo muito forte aqui de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, né, nós sabemos de todo o poder que ele poderia ter utilizado, mas ele se colocou aqui como a figura de servo, obediente ao Pai. Vamos pensar que as suas orações eram frequentes, ele pedia poder, né? E ele nos ensinou a importância de toda essa relação. Então, isso nos mostra que nós não somos livres para pegar esses bens que Deus nos deu, tanto bens materiais como bens espirituais, e fazermos o uso de acordo com a nossa boa vontade, de acordo com o nosso bel prazer. Existe uma direção para esse uso. Nós temos um caminho, né? Nós temos um mapa, aí vamos colocar um manual que direciona a forma como devemos atuar para estar agradando ao nosso Senhor. Não somos proprietários. Portanto, tudo que Deus nos deu, nós sabemos que temos a responsabilidade. Temos que fazer uma boa administração, até porque um dia, como o texto que nós acabamos de ler, o Senhor nos pedirá conta. O uso dos bens, então, ele tem que ter a direção que Deus deseja para cada um de nós. O uso seja coerente aí. Vamos pensar um pouquinho, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos, né, o sopro da vida. Deus nos deu, né, aí essa vida aqui por um tempo determinado. Deus nos criou para que nós pudéssemos aqui administrar essa vida de acordo com seus desejos. Ao fazer a vontade de Deus, a gente tem que pensar que nós não estaremos aqui, com certeza, trazendo coisas tristes para a nossa vida. Pelo contrário, ao fazer a vontade de Deus, é um caminho para que a gente encontre a verdadeira felicidade. Embora isso, a princípio, possa nem parecer, né? Pode ser que o mau uso, eu vou falar de alguns princípios aí da mordomia, mas pode ser que até a gente imagine que fazer um mau uso de alguns desses bens possa ser prazeroso. Até pode, momentaneamente, mas quais as consequências disso aí, né? Fazer a vontade de Deus, portanto, se a gente segue esse caminho, vai nos assegurar a felicidade. Desprezar a mordomia que Deus nos concedeu
é desrespeitar a sua vontade. Vamos pensar bem nisso? Se eu começo a pegar essa mordomia e ir além, como se eu fosse proprietário, se eu não exerço o meu papel de mordomo fiel, um dia eu, você, nós seremos cobrados por isso. E a cobrança do mordomo vem não só essa cobrança vem não só pelo fato da gente fazer o mal, como também vem pelo fato de nós não fazermos o bem aquilo que nos é solicitado. E aí a gente começa a pensar, precisamos então ter uma intimidade e conhecer cada vez mais a vontade do nosso Deus. Vamos pensar aqui, né? Que tipo de mordomo, se a gente tivesse hoje, gostaríamos de ter na nossa casa? A gente viu ali o exemplo daquele mordomo, né? Que queria se tornar o senhor de tudo, né? Esse mordomo, ele queria lidar com os servos do jeito que ele achava que era correto, achando que o seu patrão, que o seu senhor, não chegaria. Mas eis que esse senhor pode chegar inesperadamente. E aí? Se o Senhor hoje pedisse conta de todos os bens que Ele nos deu, que Ele nos concede, o que nós teríamos para relatar? O pastor Fernando vem trabalhando a questão da entrega. Por que a gente tem que entregar? A gente entrega porque nada que a gente tem aqui é nosso. Foi tudo Deus quem nos concedeu. Se eu tenho um filho, foi Deus que me deu. Se eu tenho uma família, foi Deus que me deu. Se eu tenho um trabalho, foi Deus que me deu. Então a gente sabe que todos os bens que nós temos, ele vem doado pelo nosso Deus. E a gente continua aqui trazendo alguns pilares da mordomia. O primeiro pilar que eu trago aqui é a questão do nosso corpo. Vamos ver o que Romanos 12, 1 nos diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Vamos começar pensando, o que é esse corpo? Uma máquina fantástica, né, gente? Se nós pensarmos aqui, tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Alguma coisinha que deixa de funcionar nos causa mal-estar. E aí, vamos pensar como temos usado essa máquina poderosa. Nossa inteligência, toda a nossa capacidade mental, todos os nossos órgãos do sentido, como nós temos usado tudo isso? Sabemos que tem que ser feito uso de acordo com o que o nosso Senhor nos pede. Como temos usado, né, a nossa voz? Como temos, né, utilizado a nossa visão? E aí, o que nós temos procurado ouvir? Muito interessante, parece uma coisa simples, né? Mas de todas as ações, Deus nos pedirá conta.
E aí a gente fica pensando, né? É para apavorar? Não, é para esclarecer, porque ninguém aqui é perfeito. Mas com a ajuda de Deus, a gente pode seguir e procurar o caminho da perfeição. Procurando, né? Melhorar a cada dia a nossa vida, os nossos sentidos, o nosso pensamento. A gente vê a inteligência que Deus deu ao homem e como tem sido usado mal, né? Como essa inteligência tem sido usada de uma forma negativa por tantas pessoas. Então, que a gente possa parar e pensar um pouquinho que uso eu tenho feito do meu corpo. A gente vê aí o corpo sendo usado, né? Como prostituição, pessoas virando mercadoria, pessoas, né? Meninas sendo aí exportadas. E aí a gente está com o texto, que é o nosso corpo, né? Nós temos a mordomia sobre ele, porque ele é passageiro. Um dia ele vai voltar para debaixo da terra, vai virar pó e vai ser ali comido pelos bichinhos. Esse corpo existe por um tempo determinado. Então é interessante a gente pensar que a mordomia que Deus nos deu é por tempo determinado para cada um de nós. Me lembro muito da história da senha, né? Todos nós temos uma senha, não sabemos quando seremos chamados. E quando formos chamados, essa mordomia se encerra. Aí não vai ter mais jeito. Então, a gente pensa, um dos pilares dessa mordomia que a gente apresenta é o nosso corpo. Pegamos, segundo, em Efésios 5:15. Vamos ver qual será o segundo pilar, né? Fala do nosso tempo, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O tempo é um presente. Passado passou, o futuro não nos pertence. O nosso tempo é o presente, como o nome já diz, é um presente. É aqui e agora. Como temos usado esse tempo? Sabemos que o tempo, uma vez gasto, não volta nunca mais. Você pode recuperar uma série de coisas, mas tempo você não recupera. Gastou, gastou. Esse momento que você está aqui, hoje, ele não volta nunca mais. Você pode voltar à igreja, voltar outros domingos, mas esse domingo, hoje, aqui, ele não volta. Passado, vai virar, daqui a alguns segundos ele vira passado. E aí a gente pensa, como temos usado o nosso tempo? O que nós temos feito com ele? Tempo, repito, foi Deus quem nos concedeu. E também ele vai ter data de validade, viu? E como temos aproveitado? De que forma? Quantas vezes, né, nós ultrapassamos os ensinamentos de Deus, chegando a limites exagerados, quando a gente acha que está fazendo o correto. Tipo, eu hoje penso, quanto tempo eu já perdi do contato com a minha família? Por investir muito mais, talvez, do que eu precisasse, mas muito mais por desejos carnais, investindo no trabalho. Talvez eu pudesse ter a consciência de que poderia ter sido um pouco menos. Então, tudo na vida são aprendizagens, não é para a gente lamentar, mas é para a gente aprender o que temos feito do nosso tempo. Deus foi tão sábio e ele pensou na gente que ele definiu um dia de descanso. Olha que coisa interessante, né?
Nós temos um dia de descanso. Se descansamos ou não, aí é uma escolha nossa, mas ele instituiu. O livro de Eclesiastes, ele nos fala: há tempo para tudo. Então temos que administrar com sabedoria. Aonde estamos gastando o nosso tempo? Hoje você poderia estar gastando esse tempo em diferentes lugares, fazendo diferentes coisas, mas você preferiu e escolheu estar aqui, né? Amém, né? Agradecemos a Deus. Então, as escolhas são nossas. O mordomo pode escolher ser um bom ou mau mordomo, só que ele tem que arcar depois com as consequências. O que acontece com um bom mordomo? Esse bom mordomo, ele sempre vai poder galgar postos mais elevados junto ao seu Senhor, né? E aí a gente começa a pensar, falamos então na questão do corpo, falamos na questão do tempo, e agora nós vamos falar da questão que nós temos do talento também, que são bens que Deus nos deu. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Interessante, né? Para que o dom foi concebido? Por que será que Deus concedeu dons diferentes para cada pessoa? Claro que a gente pode desenvolver uma série de habilidades, mas já trazemos alguns dons. E aí, esses dons é para vaidade? Esses dons é para a gente alimentar o nosso ego? Ou esses dons é para que a gente utilize na nossa missão aqui na face da terra, multiplicando esses dons, sejam eles quais forem? Sejam eles quais forem. E aí, nesse momento, a gente lembra aqui, né, aquela parábola do servo, lá em Mateus 25, 14, 24, né, que o Senhor dá uma quantidade de talentos, né, aí, para cada um dos seus 3 servos aí, ok? Porque isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha só, entregou-lhes os seus bens. Quando a gente vê nas histórias, o mordomo, ele cuidava de tudo, né? Repito, eu já falei, só para a gente enfatizar. Ele administrava os bens de seu senhor. E aí, chamou e deu 5 talentos, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Vamos pensar aqui, nós, né? O Senhor distribuiu os talentos para cada uma de nós, não tem ninguém sem talento. Você pode ter 1, o outro pode ter 2, pode ter 3, mas todos nós temos. Pode ser que você não tenha ainda prestado atenção e descoberto, mas todos nós temos. E aí, ele partiu. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, falamos para vocês, os talentos têm que ser multiplicados. Então, o meu talento não é para usar para minha vanglória, não é para usar de uma forma egoísta, mas o meu talento é para beneficiar, é para que eu possa cumprir a minha missão, dar continuidade à missão de Jesus aqui na face da terra. Seja qual for o seu talento. Ele é útil, ele é importante. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também
outros 2 talentos. Então, estamos vendo que os talentos estão sendo multiplicados. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não multiplicou. Olha a ordem: talento é para ser multiplicado, talento é para ser trabalhado, né? E aí, muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Vem cá, traz aqui. Você recebeu 5? Vamos lá. E foi chamando cada um. Essa parábola, gente, foi contada por Jesus. Não é homem para mentir, né? É um ser especial. Então, com certeza, nós seremos chamados a prestar conta. Então, falamos da mordomia do nosso corpo, da mordomia do nosso tempo e agora do talento. Ele vai nos chamar para essa prestação de conta. Então, aproximando o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E aí a gente vê que foi um bom mordomo, administrou bem, né? O que lhe havia sido entregue. E seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Que glória se nós chegarmos a ouvirmos isso do nosso Senhor, não é mesmo? Recebermos, né, essa boa-vinda. Vinde, parabéns, né? Você foi um servo fiel. E chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Também multiplicou. Recebeu, trabalhou. Também, né? Disse o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não importa qual talento, o importante é que você multiplique. Se é um, que você trabalhe com esse um. Mas chegando também, porque se recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Só devolveu, mas não trabalhou, não administrou. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Então, se você não produz, se você não é um bom administrador, aquele talento realmente vai ser arrancado. É a lei do desuso, né? Aquilo que você não pratica, aquilo que você não desenvolve. E aí a gente começa a pensar aqui na nossa responsabilidade, né? Quando a gente fala, aqui e ouve, se a gente refletir um pouquinho, a gente pensa no peso da nossa responsabilidade. É sério, né? E a gente esquece no cotidiano. Quanto tempo a gente joga ao léu, né? Quanto uso inadequado a gente faz do nosso corpo. Quanto desperdício de talento.
né, a gente refletindo sobre o nosso tema, o que é o ser um bom mordomo? A gente viu então a questão do talento, e agora a gente fala, né, do quarto pilar, que é o tesouro, que é o dinheiro, né? A gente começa a pensar, o pastor já trabalhou esse texto, mas ele coloca aqui Provérbios 3:9. Vamos relembrar, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Numa reunião nossa, a gente estava conversando, né? A dificuldade que a gente tem desse assunto, né? Vir aqui na igreja, porque geralmente eles causam uma certa antipatia, né? Falar de dinheiro na igreja, né? A gente rejeita um pouco, mas nós não estamos falando aqui de dinheiro apenas, porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus é o dono do ouro, da prata. E o dinheiro é bênção, desde que seja feito um bom uso. Mas com a queda do homem, né, começa a surgir a ganância, começa a surgir o egoísmo, começa a surgir a vaidade, começa a se fazer um uso inadequado do dinheiro. E aí, é claro, aquilo que foi dado, produção de bens, que Deus deu para o nosso bem-estar, né, começou a ser usado de uma forma inadequada por muitos. E foi instituído, então, o dízimo. Para quê? Para lembrar ao homem que tudo que ele tem vem do Senhor. Nada, nada, nada aqui é nosso. Tudo vem do Senhor. Então, quando o pastor trabalhou da entrega, né? A minha família não é minha, o meu filho não é meu, a minha vida não é minha e meu dinheiro não é meu. Foi Deus que me possibilitou receber. Portanto, o dízimo é para o homem fazer um exercício e de lembrar que tudo que ele tem foi dado por Deus e que a primeira parte deve ser retirada. Por isso, alguns cuidados devemos ter. E no nosso encontro foi um motivo de uma reflexão também, né? A gente preparando o material para a escola dominical, refletimos, né, que deve ser a primeira parte do nosso salário, de tudo que a gente ganha. E eu faço aqui um desafio. Eu tenho certeza que nenhum dizimista aqui ficou arrependido de ter dado dízimo desde que ele tenha feito de coração e não passou privação, porque Deus proveu. E aí a gente pensa, como? É só no dinheiro vivo? Não, a sua saúde, a prosperidade em outras áreas, a abertura às vezes de um emprego, enfim. A gente vê que tudo se é dado por Deus. O dízimo foi instituído para que nós lembrássemos que não é nosso, somos mordomos. Então é interessante a gente pensar na mordomia, o uso do nosso corpo, o uso do nosso tempo, o uso dos nossos talentos, o uso aí dos nossos bens, aí do nosso dinheiro, do nosso tesouro aí, né? Então, esse momento da mordomia, quando a gente trabalhou a entrega, né, ali, a entrega de tudo, e a gente torna a colocar, né, não é apenas do dinheiro, mas a entrega a gente está devolvendo a Deus tudo o que Ele nos concedeu. Então, é importante a gente pensar na responsabilidade de sermos fiel, né, ali
E muitas vezes, né, a gente vê que esse dinheiro, né, tem sido usado de uma forma tão ruim nos dias atuais, né? Está tendo usos inadequados para o mal, e o que esse dinheiro tem suscitado. Então, uma coisa que era bênção virou uma maldição de acordo com o uso inadequado. Mas nós devemos contemplar a Deus, tá? Com a parte que Ele pede, que é nosso dízimo. Então é interessante a gente fechando aqui, pensando que mordomia não é escravidão. Mordomia é a oportunidade que a gente tem de testemunhar o quanto Deus tem feito por nós, quantas bênçãos nós temos recebido. Nenhum de nós, nenhuma de nós fugirá de um momento de prestação de contas. Ninguém vai fugir desse momento. Deus, com certeza, Ele nos dá força, Ele nos capacita para que a gente exerça cada vez mais essa mordomia, para que a gente possa testemunhar tudo o que Ele fez e tem feito por cada um de nós. Não precisamos, portanto, temer. É fácil, não, mas é um exercício. E através da capacitação do Senhor, nós conseguiremos. E eu termino com uma colocação de Salomão, quando ele diz: não haverá obra, nem conselho e nem sabedoria na sepultura para onde irás. Não levaremos nada desse mundo, mas deixaremos aqui um legado, um exemplo de vida, né? Para as pessoas, para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente possa sair daqui. Eu saio com muita reflexão, com muitas reflexões, né? Porque quando a gente fala, é o primeiro a se ouvir, né? Como tenho exercido a mordomia de tudo que Deus tem me concedido. Como você tem exercido a mordomia de tudo que Deus tem lhe concedido. Que a gente possa, a cada dia, né, buscar força no Senhor, maior intimidade com Ele. Quanto mais intimidade eu tiver com o Senhor, mais eu vou conseguir agradá-lo, porque eu vou conhecer o que Ele deseja de mim. E essa intimidade não é alguma coisa que a gente consiga da noite para o dia. É um processo, mas que deve ser um processo a ser perseguido por cada um de nós, porque ninguém aqui, eu tenho certeza, deseja ser considerado um mordomo infiel. Que Deus nos abençoe, complete em nossos corações, que o Espírito Santo possa estar complementando aquilo que nós precisamos, ainda que seja complementado. Amém. Amém.